Nesse vídeo, a gente vai aprender como você pode customizar o estilo da lista de notícias e com isso a gente vai aprender mais algumas características avançadas de XSL. Para começar, vamos comparar o estilo que foi entregue pelos designers com o estilo que a gente tem até agora no nosso portal montado. Olhando nosso portal montado, eu vejo que eu tenho dois títulos aqui de notícias repetidos. Eu tenho o layout de cada elemento da lista de notícias bastante diferente do layout entregue pelo designer. E aqui embaixo eu tenho uma paginação que de novo, isso é bem parecido com o design entregue pelo designer. Então eu provavelmente gostaria de aproveitar esse layout original. Então, vamos começar criando o nosso novo estilo. Eu estou logado com o administrador, eu aperto F2, vou entrar no modo de administração, vou fazer a mesma coisa que a gente fez nos outros vídeos de criação de novos estilos, right click, estilo, gerenciar estilos, adicionar, Green Minds lista de notícias, nome do arquivo Green Minds /service /news /list.xsl. Ok. Vou para meu XSL e escolher aquele gmlista. Agora, antes de continuar copiando o HTML do meu layout dentro desse estilo, vamos entender um pouco mais sobre a estrutura do XML que está sendo entregue pelo lista de notícias para ser renderizado no XSL. Para ver o XML, vou clicar nessa aba Exibir XML. Agora, essa XML, você vê, ele tem a seguinte estrutura. Ele, como é redor de tudo, tem um Render Data Tag. Tá? Dentro do Render Data, tem dois grandes blocos, que é do contexto, que tem todas as informações do contexto do usuário que está acessando. Nome do usuário, login do usuário, qual é o e-mail dele, qual é a interface e páginas que estou acessando atualmente. Eu tenho tudo isso dentro do meu GUI Context. Além disso, tudo que você está visualizando na interface, ele fica dentro de um bloco de controles. Tá? Nesse caso de lista de conteúdos, eu tenho, vamos abrir esse controle desse layout. Eu tenho um controle de auto layout. Vamos fechar ele para entender. Eu tenho controle de auto layout que tem um form redor de tudo, um controle de form. Então, esse controle você vê, ele é nada mais do que hierarquia de controles dentro dessa tag controles. Agora, dentro do form que eu tenho um header que renderiza o título da notícia e eu tenho a lista de conteúdos. Dentro da minha lista, que eu tenho os filtros, os dados tabular e a paginação. Dentro dos meus dados tabular, eu tenho, entre outros dados, eu tenho um tag chamado data, onde eu vejo 1, 2, 3, 4 rows. Agora, quando a gente estava mapeando /data/row, a gente estava nos outros XSLs, a gente estava mapeando essas entradas no meu tabular data. Isso estava acontecendo tanto no quick list na página home quanto nos detalhes. Olhando os rows em mais detalhe, a gente vê cada row tem um atributo chamado href que é um link para o detalhe daquele conteúdo que esse row representa. Ele também tem um atributo de primary key que diz a chave primária daquele row. Dentro de um row, eu tenho vários tags que representam os campos daquele row. Por exemplo, aqui eu tenho um identificador do row, identificador do conteúdo do row, porque isso
é um conteúdo do nosso framework de gestor de conteúdo, e gestor de conteúdo tem seu próprio identificador. Service Instance representa aquela instância de serviço, e vai indo. Você vê todos os metadados daquele conteúdo, e você vê coisas tipo o título, data de publicação. Agora, publicação tem vários dados e informações dentro dele, que é o campo tudo junto. Você pode ter o ano, mês, dia, tudo separado para renderizar esses dados do jeito que você quiser. Tem uma introdução e etc. Então, voltando para a estrutura geral, eu vejo meu framework, meu XML está sendo entregue com um contexto e um conjunto de controles numa hierarquia que meu XSL pega e pode renderizar. O que a gente vai fazer agora é entender como melhor resolver o estilo da lista de notícias com essa estrutura no XML. Agora, Lumos Portal tem um estilo chamado doicontrols.xsl, que é um arquivo que ele sabe renderizar todos os controles padrão do Lumos Portal. Dessa vez, vamos começar a criação do nosso XSL, incluindo essa doicontrols.xsl, para ver o que ele faz por default com o HTML. Eu vou no meu XSL e simplesmente vou importar. Faz isso, XSL import href igual. Aqui eu preciso incluir um XSL padrão do produto que está no diretório def. Tá? Então eu vou subir 3 caminhos. Eu estava no news, subir para service, Grainminds e padrão do def. E eu vou descer Lumos DOI style /DOI controls.xsl. E em vez de match tudo e só escrever aqui, entrar o código do estilo, eu vou limpar isso para deixar DOI controls fazer tudo para mim. Vamos agora salvar e aplicar esse estilo. Vamos entender melhor o que aconteceu aqui. O DOI controls, quando ele encontrou os tags control dentro do XML, ele, para cada um desses tags, ele renderizou um pedacinho de HTML. Por exemplo, quando ele encontrou o tag de interface header, ele renderizou essas notícias. Quando ele encontrou o tag de list, ele renderizou os subcontrols daquele list, que são o tabular data e outro controle que é paginação. O que a gente quer fazer no nosso estilo agora é tentar customizar a renderização de cada um desses controles para atender nosso design. Vamos começar com Lum Interface Header e customizar o design dele para não renderizar nada. Vamos ver como isso pode ser feito. Right click, estilo. Vamos agora selecionar esse estilo e modificar ele para re-renderizar o Lum Interface Header. Você faz isso da seguinte maneira. Vou fazer um XSL template match igual. Eu quero match aquele controle aonde o type dele igual Lum Interface Header. Fecha. E dentro dessa template eu vou simplesmente renderizar nada. Então, em vez de renderizar o padrão interface header, eu vou dizer não, para interface header renderiza nada. Vamos salvar isso e aplicar esse estilo e ver como esse título, notícias aqui, está afetado. Aplicar estilo. E dessa vez ele renderizou nada para o título. Agora o próximo passo a gente faz a mesma coisa
para os dados tabular. Vamos lá. Right click, estilo, XSL. Essa vez eu vou até copy paste isso. Long tabular data. E aqui eu quero colocar os dados tabular. Vamos começar copiando o HTML estático do meu tabular data para dentro desse controle. Eu tenho aqui o bloco que representa os dados tabular. Você repara embaixo, depois disso, é a paginação que eu não quero. Então eu vou copiar esses dados tabular, volta para cá e colar ele aqui. O próximo passo que eu vou fazer é fazer aquele mesmo loop para renderizar só os conteúdos que eu cadastrei. Então aqui dentro dessa div vou fazer um XSL for each select igual data/row. E aqui eu vou jogar um bloco desse tipo aqui. Fecha meu XSL for each e arranca fora o resto do HTML. Agora, no lugar da imagem, do source da imagem, vou colocar introduction image /href. No lugar do título, vou colocar XSL value of select igual title. No lugar do href, eu coloco um @href e repetir aquele @href aqui, os dois links. E finalmente, no lugar de introdução, XSL value of select igual introduction. Vamos fechar o introduction. E antes de fechar, vamos só ajustar a imagem para renderizar com o href correto. Só se tiver a imagem cadastrado. Aí vou colocar uma condição XSL if test igual introduction image /href. Só se tiver um href cadastrado, eu vou renderizar a imagem e fecha a condição aqui. Vamos salvar e aplicar esse estilo e ver como ficou o nosso portal. Agora eu tenho uma lista de acordo com o meu design, com inteligência de renderizar a imagem ou não, e eu simplesmente customizei alguns controles. Obrigado.